Por acaso você conhece uma ferramenta chamada Lotes de Tempo? Essa ferramenta de produtividade está no livro Trabalhe 4 horas por semana. E eu vou te falar que foi uma das principais coisas que eu aprendi nesse livro e que eu aplico na minha rede social, nas redes sociais, na verdade, aplico na minha vida. Então, se você está sempre vendo conteúdo meu por aí e um dia já se perguntou, como que esse cara lê tanto e posta tanta coisa? É porque o Lotes de Tempo, que essa ferramenta me deu uma luz, um ensinamento aí que eu diria que salvou minha vida, porque se tem uma coisa que dá trabalho é você administrar a rede social, né? Se você tem uma por aí, tem que administrar, produz conteúdo, você sabe como que é. Mas basicamente foi uma ferramenta que eu aprendi nesse livro aqui e eu vou trazer nesse vídeo para você, porque vocês me perguntam muito sobre ferramentas para ser mais produtivo, para procrastinar menos, para ter mais clareza nas tarefas. Então nesse vídeo aqui, olha que bacana, em vez de você precisar ler esse livro aqui para aprender essa ferramenta, você vai ter tudo mastigado, basta você ficar aqui comigo. Mas ó, vamos combinar uma coisa, tá? Deixa o like aí no vídeo, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar. Se no final do vídeo você não curtiu o conteúdo, você pode tirar esse like aí, mas eu tenho certeza que você vai permanecer com ele aqui, tá certo? Pessoal, vamos começar então, e antes de tudo, né, eu quero responder o que você está se perguntando aí, que é o seguinte: dá para trabalhar 4 horas por semana, será, e ser produtivo? Será que dá para trabalhar 4 horas por semana e fazer as coisas que a gente precisa fazer? Porque veja bem, né, ele pode prometer que você vai trabalhar 4 horas por semana, mas não quer dizer que o autor vai fazer você ser produtivo. Mas a verdade é a seguinte, que na minha opinião, o autor ele quase cumpre o que promete, né? Eu confesso que ele foi um pouco marqueteiro aqui no título, e aliás o Tim Ferriss, que é autor do livro, ele tem essa característica, ele tem essa veia marqueteira, ou seja, ele tem ali um pouco do clickbait, né? E eu não condeno isso porque hoje em dia a gente vê muitas pessoas utilizando isso na internet e muitas vezes cumpre zero do que prometeu. O Tim Ferriss, pelo menos, ele prometeu nesse livro aqui e cumpriu muita coisa. Mas quando ele fala trabalhar 4 horas por semana, o que, que tem por trás disso? Primeiro que ele preza muito a liberdade geográfica, então ele fala assim que a ideia dele foi ganhar dinheiro em qualquer lugar, só que ele fez isso em 2012, que é quando foi publicado o livro. Ou seja, o que todo mundo faz hoje de fazer curso na internet, vender, trabalhar de qualquer lugar do mundo, o Tim Ferriss fez há muitos anos atrás. E além disso, tá? Além dessa questão da liberdade geográfica, ele fala muito de produtividade. Então, quando ele promete fazer a gente trabalhar 4 horas por semana, é muito no sentido de eliminar coisas que não são essenciais, eliminar coisas que a gente perde muito tempo. Ele até tem um capítulo que ele coloca no livro que chama Os Desperdiçadores de Tempo. Ele fala que a produtividade é você eliminar coisas que não são importantes. E quando você começa a ler o livro, o começo ele te choca um pouco, porque ele fala algumas coisas, por exemplo, o e-mail, né? As pessoas não sabem administrar o e-mail delas, elas abrem o e-mail toda hora. As pessoas gostam de ter listas de tarefas extensas, né? Grandes, com um monte de coisa. E várias coisas nesse sentido. Coisas que você que está assistindo esse vídeo aqui pode pensar, poxa, mas talvez eu faça isso, talvez eu tenha uma lista de tarefa com muito item, talvez eu tenha ali o e-mail onde eu checo toda hora. Então, o Tim Ferriss ele traz algumas perspectivas que a primeira vez que você lê, você fica meio espantado, você não concorda muito. Mas quando você para pensar e você começa a aplicar as ferramentas que ele traz aqui, você começa a ver que aquilo tem um certo embasamento. E essa ferramenta chamada Lotes de Tempo, como que funciona, tá? Eu vou falar o conceito dela aqui no começo e depois eu vou trazer para você a aplicação prática. Então esse vídeo aqui vai ser um vídeo muito prático, então se precisar, pega um papel, pega uma caneta. Eu tô até com a parte aqui que ele fala disso, né, que é mais ou menos na página 110, pra gente fazer junto aqui um bate-papo, tá bom? Então vamos lá, galera. Primeira coisa, tá? Primeira coisa eu quero que você entenda. Antes de eu mostrar para você o Lotes de Tempo, eu preciso te falar sobre duas coisas que o livro fala, que são ferramentas que você vai utilizar antes do Lotes de Tempo, tá? Então como que funciona? Veja bem, é um vídeo que eu te prometi uma ferramenta e vou te entregar três. A primeira dela é a lei de Pareto. Pareto muita gente conhece, é um termo hoje muito conhecido já, né? Já é um termo um pouco popular, mas eu vou
trazer para você aqui o que é o Pareto, para você que não conhece, tá? Seguinte, Pareto é a ideia de que você faz algumas coisas no seu dia que elas são mais importantes do que outra. Então, Pareto foi um cara que viveu na Itália e ele descobriu, né, ele fez algumas pesquisas lá, e ele descobriu que 80% da renda, né, do capital que tinha na Itália, ele estava na mão de 20% dos italianos. E ele começou a detectar que em tudo na vida existe uma coisa que dá muito resultado. Como assim? Então, se a gente pegar esse exemplo da Itália, né, que o Pareto deu, é a mesma coisa de dizer o seguinte: vamos supor que você aí tenha um negócio, você tem um restaurante, por exemplo. É muito comum a gente dizer que 20% dos seus clientes te gera 80% dos seus resultados. Ou então que 20% dos dias da semana te geram 80% de resultado. Ou seja, no todo, existe uma parte que gera muito mais resultado do que o resto. Não quer dizer que vai ser sempre 20-80, mas quer dizer que sempre uma coisa impulsiona muito mais. Então vou te dar um outro exemplo, tá? Eu, aqui no Instagram, o que mais me dá retorno, o que mais faz eu ter alunos no meu Clube do Livro, são os vídeos que eu gravo. Então esse vídeo que eu estou gravando aqui é o meu Pareto. Como assim meu Pareto? Pô, pensa comigo. Eu posso postar story, eu posso postar carrossel de fotos, eu posso postar reels, que são aqueles videozinhos curtos de 1 minuto. Mas o que mais faz a audiência se conectar comigo, querer participar do meu Clube do Livro, comprar os meus cursos de leitura eficiente e tudo mais, são os vídeos longos. Porque esses vídeos longos, eles são vídeos que eu consigo me conectar com você, consigo te dar um conteúdo muito mais profundo do que um story, do que um reels. Então, eu coloco muito mais tempo nisso, por quê? Porque o vídeo, dentro de tudo que eu posso fazer no Instagram, stories, reels, foto, tudo, o vídeo é o que dá mais resultado. Então eu vou postar mais vídeo. Então qual que é o meu Pareto no Instagram? É o vídeo. Pode ser que tenham pessoas que o mais forte dela são os stories, ela vai focar nos stories, né? Então você tem um restaurante, pô, o prato que mais vende lá é o prato lá que você faz, chamado a brasileira. Cara, divulga mais esse prato. Então o que o Tim Ferriss fala? Ele fala, para tudo na vida tem um Pareto. Quando você acha o seu Pareto, tudo fica mais fácil. Ele dá até o exemplo dele. Ele fala que ele tinha lá um monte de cliente que ele tinha que telefonar para vender um outro produto. Então ele vendia um produto para quem já era cliente e ele percebia que tinha alguns tipos de cliente que eram mais propensos a comprar. Então ele sempre oferecia para esses clientes, que era o Pareto dele, que era a minoria, só que era a minoria que dava muito resultado. Então a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? É achar o Pareto da sua lista de tarefa. Então quando eu falei no começo do vídeo para você que é importante você saber selecionar a sua lista de tarefa, porque uma lista de tarefa muito grande, ela é sinônimo de procrastinação. Por que eu disse isso para você? Porque muitas coisas que você pega para fazer no seu dia, às vezes não é tão importante que você faça. Então o Tim Ferriss fala assim, ó, a primeira coisa, antes de você querer usar o lotes de tempo, tente detectar o que é mais importante de você fazer. E ele dá alguns exercícios no livro. Um deles é o seguinte, ó, se você tivesse hoje só 4 horas para trabalhar, imagine que você vai sair mais cedo do trabalho porque você vai fazer uma viagem. E você combina com o seu chefe o seguinte, olha, hoje eu vou sair mais cedo, mas em compensação, nessas 4 horas que eu ficarei aqui, eu vou te entregar o meu melhor. O que você não poderia deixar de fazer? Então veja bem, em vez de você usar 8 horas, você vai usar só 4. O que você faria? Ou então ele dá outro exemplo ainda mais, esse aqui é trágico, esse aqui ele é mais extremista, mas ele é muito legal de fazer no sentido de você detectar aquilo que é importante. Que ele fala o seguinte, se o médico falasse para você o seguinte, ó, você vai ter um ataque cardíaco se você trabalhar mais de 2 horas por dia, o que você iria escolher para estar na sua lista de tarefa? Você provavelmente ia priorizar aquilo que realmente é importante. Aquilo que se você deitar a cabeça no travesseiro de noite e ter deixado de fazer isso, aquilo vai te incomodar. Então eu comecei a fazer isso. Eu sempre digo para mim mesmo, pela manhã, o que eu preciso fazer hoje que se eu não fizer, fudeu. Tipo isso. O que eu preciso fazer? Então isso é uma forma de você dar uma certa urgência. Não é que você vai deixar de fazer as outras coisas.
mas aquilo que é mais importante, o seu Pareto, você tem que fazer primeiro. Então a primeira coisa é você achar o seu Pareto. O livro A Única Coisa fala muito sobre isso também. A gente inclusive discutiu muito isso no Clube do Livro. Tanto esse livro como A Única Coisa são dois livros que faz parte do meu Clube do Livro. A gente já leu junto, já estudou junto esses livros, e muita gente falava que o calcanhar de Aquiles referente à produtividade era o fato de querer fazer tudo. O ser humano ele sente uma necessidade de querer fazer muitas coisas. A gente acha, quando a gente acorda de manhã e começa a fazer a nossa lista de tarefa, a gente acha que a gente dá conta de fazer tudo. E é normal, não tem nenhum problema nisso. A questão é você saber priorizar. O que realmente vai te dar resultado. Então, se você tem 20% de seus clientes que estão mais propensos a recomprar de você, pega toda a sua energia, ou quase toda a sua energia, e deposita nele. E aí você vai ver o quê? Uma produtividade, onde você coloca menos tempo e você tem mais resultado. Então, primeira coisa, a primeira ferramenta é essa. Sempre que você fazer uma lista de tarefa, se pergunte: se eu tivesse 2 horas para trabalhar hoje no meu dia, esse item estaria na minha lista? Ele tem esse grau de importância? Esse é o primeiro passo para você ter uma rotina mais eficiente. E nesse mesmo capítulo, o Tim Ferriss dá um outro exemplo, que é a lei de Parkinson. Ele conta a seguinte história, tá? Ele conta que ele estava na faculdade e o professor chegou para ele e falou que ele tinha um trabalho para fazer. E aí ele descobriu que o prazo para ele fazer esse trabalho já estava bem atrasado. Faltava um dia para entregar. Só que quando o Tim Ferriss viu o trabalho que tinha que ser feito, na hora ele detectou que ele demoraria pelo menos 7 dias. Ou seja, ele tinha uma pequena parte do tempo que ele precisaria ter para fazer aquele trabalho, para entregar. E era um trabalho super importante. Ele comeu bola quando foi ver, estava em cima da hora, e ele precisava entregar aquele trabalho. Ele fala que quando aquilo aconteceu com ele, automaticamente aquilo tornou ele mais produtivo. Por quê? Porque se ele tivesse usado 7 dias para fazer aquele trabalho, nesses 7 dias ele teria procrastinado em algumas coisas e não teria criado nele uma necessidade de ter que encurtar o caminho. E quando você tem a necessidade de encurtar o caminho para fazer algo, para entregar algo, como um trabalho, por exemplo, aquilo cria em você uma força poderosa de produtividade. Tem até uma frase muito emblemática, né, do Bill Gates, que ele fala o seguinte: ele fala que quer aprender a fazer as coisas em menos tempo? Contrate um preguiçoso. Porque o preguiçoso é aquela pessoa que às vezes ele vai querer fazer sempre o menor caminho possível para entregar aquilo e ele vai arranjar alguns atalhos. Né? Preguiçoso no sentido de você, não de você não botar a mão na massa, mas de você querer encurtar o caminho. Então nesse caso aí o Tim Ferriss descobriu que ele foi muito mais eficiente. Né? Aliás, ele fala que essa é a diferença da eficácia para eficiência. Eficácia é você priorizar as coisas certas. Ser eficiente é fazer isso no menor tempo possível. Então você diminuiu o prazo. Né? O que a gente está falando aqui? O professor deu só um dia para entregar o trabalho, ele conseguiu entregar. O foco não é esse. O foco aqui é o seguinte: se você coloca um prazo para fazer uma coisa, você vai fazer naquele prazo. Então, às vezes, você tem uma tarefa ali que você fala assim: nossa, essa tarefa aqui eu preciso de 6 horas para fazer, preciso de uma semana para fazer. Será mesmo que você precisa de todo esse tempo? Será que se você não encurtar esse tempo, você não faz essa tarefa antes? Então, quando você já tiver feito a sua lista de tarefa baseado no princípio de Pareto, o segundo passo é você olhar essa lista e você detectar o que nessa lista pode demorar menos tempo do que você acha que vai demorar. E quando você faz isso, é como se tivesse sido plantada uma semente aí na sua cabeça, no sentido de, poxa, bacana. Então isso daqui, olha o quanto de tempo que eu ia gastar a mais e eu posso fazer em menos tempo. Então utilize, tá, essas 2 regrinhas aí, porque agora você já está apto ou apta a aprender o lotes de tempo, que é o mais legal, tá? É a parte mais bacana aqui desse ensinamento. Como que funciona então o lote de tempo? Tá? Eu vou te mostrar na prática como que você vai fazer isso. Então você foi lá, escolheu a sua lista de tarefa, enxugou o tempo das coisas, mas agora chegou a hora de você executar tudo isso. Como que você vai fazer? Existem
algumas atividades que a gente faz no dia a dia que elas poderiam ser feitas em lotes. O que são lotes? Eu lembro que teve uma época da minha vida que eu tinha uma marca de camisetas de anime. Então as estampas eram ali alguns animes e também tinha ali alguns super-heróis, enfim, era uma marca que eu precisava sempre ir até o Brás para estampar. Então eu estampava ali o desenho na camiseta. E quando eu chegava pro cara da estamparia e falava para ele assim, olha, eu tenho aqui 10 camisetas para você estampar. Aí ele passava para mim o orçamento. E quando eu falava que eu tinha 100, o orçamento por custo unitário era bem menor. Então assim, eu gastava mais no fim das contas, porque eram 100 unidades, mas quando eu via o preço da unidade, quanto mais peças eu entregava para ele, era melhor para ele, era melhor para mim. Eu pagava mais barato, só que eu descobria que para ele, qual que era o legal? Ele ocupava a máquina, então assim, pensa assim, ó, ele tem a máquina dele lá. Então quando eu dava 10 camisetas para ele tinha que deixar a máquina lá ligada, né, para fazer as 10 camisetas. Só que a máquina trabalhava de hora em hora, então eu levando 10 camisetas, ele já tinha que reservar uma hora para aquilo, independente das camisetas levarem aquele tempo para serem produzidas, né? Agora, isso porque a máquina dele é uma máquina que a programação dela era sempre de 1 em 1 hora, 2 em 2 horas, que era uma máquina meio que industrial para fazer grandes demandas. Quando eu entregava 100 camisetas para ele, o que acontecia? Pô, ele também usava a mesma 1 hora para realizar aquilo. Ele não tinha um tempo ocioso com a máquina, então ele permitia de me cobrar mais barato, porque para ele é como se ele pegasse a máquina que ele tem, que ele comprou, e colocar ela para trabalhar no limite dela. Então veja bem, ele tem um lote de tempo onde ele pega essa 1 hora da máquina dele e tenta produzir o máximo possível. Quanto mais a máquina dele fica ociosa, pior para ele. Então isso permite com que ele tenha um custo unitário para me oferecer melhor. Por quê? Porque eu estou priorizando o tempo todo que a máquina tem para mim. E esse conceito, ele é exatamente o que você vai aprender agora. Rafael, não entendi direito esse negócio da máquina. Relaxa, não tem importância, tá? Você vai entender agora. Que é o seguinte, quando eu, por exemplo, vou fazer uma live, toda terça-feira eu faço live resumindo livros na prática. Então, é mais ou menos o que eu estou fazendo aqui, só que é em modelo de live, é muito mais prático, você sai dali já com desafio para fazer. É uma pegada um pouco diferente, mas não foge muito desse vídeo. Esse vídeo eu estou fazendo um resumo de uma parte do livro para você, só que na terça-feira é o livro inteiro, tá? De forma prática. Mas o que eu quero dizer aqui para você? Quando eu faço essas lives, o que eu tenho que fazer antes? Eu preciso pedir para o meu designer fazer o papel de parede, no caso a gente chama de thumbnail, né? Que é a capa do vídeo, tanto para cá, como também para outras redes sociais que eu tenho. E ao mesmo tempo eu preciso disparar e-mails, eu preciso disparar mensagens para os meus grupos de WhatsApp, para o meu Telegram, para o Bookverso, para um monte de coisa. E aí o que acontece? Antigamente eu fazia essas lives e aí, cara, a semana era uma loucura. Por quê? Porque eu definia o livro que eu vou fazer a live e aí eu pegava durante a semana, mandava os e-mails, depois mandava o designer fazer a capa, fazia um monte de coisa e eu ficava toda hora picando o meu tempo para fazer isso, né? Pô, a live vai ser amanhã e eu ainda não disparei o e-mail de penúltimo dia. Pô, a live vai ser hoje, preciso mandar um e-mail hoje lembrando a galera que vai rolar uma live hoje. Puta, não mandei mensagem no grupo do WhatsApp. Putz, não mandei a capa pro design fazer. Então, às vezes eu tava fazendo algo que era super importante, era essencial, só que eu tinha que parar de fazer e dar urgência para essa tarefa, porque a live já ia começar dali algumas horas, dali alguns dias. Eu precisava preparar a galera para a galera participar dessa live. E depois que eu descobri esse conceito, o que eu pensei? Falei, poxa, cara, né? Eu tô vacilando aqui. Eu tenho que utilizar o conceito que o Tim Ferriss me explicou. Como que é esse conceito? Eu defino quais serão minhas próximas lives, ou seja, eu já sei que semana que vem é o livro Ideias que Colam, eu sei que na outra semana é o livro Clube das 5 da manhã, estou dando exemplo em tempo real, tá? Então o que eu vou fazer? Eu já vou sentar aqui no computador e eu já vou programar tudo. Eu vou tirar 3 horas do meu dia, eu vou sentar no computador, eu vou programar todos os e-mails, eu vou deixar pronta todas as mensagens do WhatsApp,
todas as mensagens do Telegram, vou deixar publicado já no Bookverso, programado para publicar, já vou pedir para o meu designer fazer todas as capas. E o que eu fiz aqui? Eu poupei meu tempo. Eu fiz igual o cara da gráfica lá. Eu estou pegando o tempo que eu tenho, estou preenchendo o máximo dele, estou deixando ele o máximo produtivo. Por quê? Porque nesse caso, quando eu fico me picotando a minha agenda, pô, agora eu tenho que fazer isso, aí eu começo a fazer outra coisa, pô, agora eu tenho que fazer a capa da live, parei. Quando eu faço isso, o tempo que eu demoro para começar uma tarefa, né, que eu estou fazendo ali, aí no meio da tarefa eu lembro que eu preciso fazer isso, aí eu paro aquela tarefa, começo a fazer a tarefa da live, aí eu termino a tarefa da live e volto para aquela. O ser humano, quando ele se interrompe de uma tarefa para outra, ele demora um pouco para entrar no estado de flow. Então você faz as contas, no fim das contas, quando eu tiro 3 horas aqui mais ou menos para fazer isso e adiantar as lives do mês todo, talvez quando eu faço ali, talvez não, né? Quando eu fico picotando a minha agenda para eu fazer assim, agora eu vou terminar de fazer isso para fazer o negócio da live. Pô, terminei agora. Quando eu faço esse monte de interrupção, eu demoro muito mais que 3 horas. Porque eu demoro mais para fazer essa tarefa, como ao mesmo tempo eu retorno para outra tarefa que eu fazia antes, muito menos focado. E fora que, quando você debruça 100% o tempo numa tarefa como essa, ela sai muito melhor. Por quê? Porque o seu cérebro está focado totalmente naquilo, cara. Agora, os próximos minutos é somente sobre live. Então tudo que eu tiver de ideia, tudo que eu puder colocar de melhor nesse assunto vai estar ali. E o Tim Ferriss fala que com e-mail a galera comete o mesmo erro. Ela quer toda hora acessar o e-mail. Então você está lá no celular, chegou o e-mail, você já abre, já olha, você lê. Na maioria das vezes você não responde, você apenas lê por curiosidade, você apenas lê porque você recebeu aquele gatilho, você quer saber sobre o que se trata aquele e-mail, ainda mais quando é do seu chefe, quando é de algum colega ali do seu setor. Só que no fim das contas, o quê? Às vezes você está fazendo alguma coisa, recebe aquele e-mail, começa a ler o e-mail, para de fazer o que você estava fazendo, aí você volta a fazer o que estava fazendo sem o mesmo foco. E na verdade, gente, o que acontece? O que o Tim Ferriss faz? Ele separa um horário para fazer isso. Então ele não olha o e-mail dele, e aí todo dia, 10 da manhã, ele abre o e-mail dele e ele responde todo mundo. Ele tira um tempo só para fazer aquilo. Só que o resto do dia, a porcaria do e-mail não vai mais aterrorizar ele. Ele vai ficar livre daquilo. E ao mesmo tempo, esse tempo que ele coloca para responder esses e-mails é um tempo muito mais eficiente. Por quê? Porque, cara, naquele momento, ele já sabe que no dia dele é a hora que com excelência ele vai sentar e responder cada e-mail da melhor forma possível. Ele está focado naquilo, cara. E quando você faz isso, você otimiza, como se você tivesse uma máquina aí de tempo, onde o período que você tem para estampar as camisetas, você estampa até o último minuto. Então, esses 3 ensinamentos, eu tenho certeza, se você aplicar na sua rotina, no seu dia a dia, é impossível você não ser mais eficiente. É impossível você não fazer as coisas em menos tempo e é impossível você ainda continuar procrastinando muito. Por quê? Você está priorizando a sua lista de tarefa, está deixando ela mais compacta no sentido de fazer as tarefas de uma forma mais rápida e, sobretudo, você agora tem aqui uma ferramenta aqui. Em vez de você parar toda hora para lá e para cá para fazer um monte de coisa, você simplesmente vai pegar a hora do seu dia e vai tornar ela uma hora mais bem gasta, tá? Se surgiu alguma dúvida, se você ficou com alguma dúvida, comente aqui embaixo, eu vou responder cada uma delas, tá? Não saia desse vídeo com dúvidas, manda mensagem, dê algum sinal de luz para que eu possa te ajudar. E se você quer mais ferramentas aí de produtividade, é o Trabalhe 4 horas por semana, esse baita livro aqui, que até hoje eu carrego essa lição comigo, e eu espero que você carregue ela com você, porque esta lição aqui te deixará mais produtivo. É isso, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Quem lê enriquece.